Henker que vive duas vezes. Capítulo 798 Epílogo. O capítulo final, 4. Há quanto tempo estou aqui? Cha Yong-woo pensou que provavelmente era inútil fazer essa pergunta a si mesmo. O fluxo do tempo aqui e no mundo exterior era muito diferente. Não, em primeiro lugar, não existia tempo aqui. O demônio celestial estava experimentando isso todo esse tempo? Isso não é algo que alguém deveria fazer. Yong-woo não pôde deixar de avaliar o demônio celestial sob uma luz melhor, imaginando como o demônio celestial suportou tanto tédio. Yong-woo também entendeu porque os egos do Rei Negro sempre estiveram divididos em vez de se unirem como um só. Não era possível que ninguém permanecesse aqui com a mente intacta. Ele também percebeu porque o Rei Negro estava sempre tentando acordar. Ele provavelmente estava sonhando o mesmo sonho que Yong-woo. Se fosse um sono que nunca terminasse, não importa quanto tempo durasse, até os maiores seres ficariam enlouquecidos. Então você percorreu todo o caminho. Kik. Sério? Não pensei que um punk como você chegaria a esse nível. Incrível. Quando Yong-woo estava lutando contra os demonismos, um deles disse isso a ele. Para Yong-woo, todos os demonismos pareciam iguais. Mas ele foi capaz de perceber quem era quem falava com ele. Foi o cara que Cronos descobriu no Pântano das Trevas e que infligiu dor a Cronos e Yong-woo até agora. Cronos o despedaçou quando ele acordou, então Yong-woo pensou que ele havia desaparecido porque não estava em lugar nenhum no abismo. Parecia que o demonismo estava realmente escondido onde todos esses demonismos foram coletados, temendo que Yong-woo retaliasse agora que estava mais forte. Na época, Yong-woo não queria mais nada para retribuir o que o demonismo havia feito com ele. No entanto, o problema foi que depois que Yong-woo eliminou Sage e Volk, ele começou a combinar todos os demonismos, e os demonismos começaram a desaparecer um por um. Eles estavam destinados a se encontrar no final. Yong-woo conteve facilmente os demonismos em dificuldades. Havia uma lacuna de poder entre eles que era grande demais para ser superada. Eu também era como você. Eu tolamente acreditei que poderia obter tudo o que queria. Não me lembro mais, mas tinha pais, esposa e filhos. Eu queria voltar. Mas não consegui. Por quê? Porque esta maldita roda não dava sinais de parar. O demonismo deve ter pensado que não fazia sentido revidar. Então ele continuou a gritar enquanto morria. Ele não tinha olhos, mas parecia que seus olhos estariam vermelhos. Então me tornei outro eu. E não sou só eu. Os outros tempos são todos iguais. Mas você não está tentando se livrar de todas as outras coisas para poder ficar sozinho. Você. A palavra parecia estranha neste abismo. Os demonismos que viverão através dos tempos neste abismo não diferenciaram entre eu e você. Incluía até mesmo os executores do futuro que um dia estariam fadados às trevas. Sage e Volk sabia que Yong-woo algum dia se combinaria com os demonismos e chamou Yong-woo de eu na batalha com Rhea. No entanto, esta criatura não disse eu, mas você. Ele deve ter querido se diferenciar entre ele e Yong-woo, já que Yong-woo estava tentando matá-lo. Além disso, ele provavelmente pensava que Yong-woo era muito diferente dele, porque estava lutando e fazendo qualquer coisa para se tornar livre. Mas os seres na escuridão estavam todos presos a ela, sem qualquer liberdade. Agora, com essas maldições, restrições e rodas, ele estaria sozinho. Você estará sozinho neste lugar repugnantemente vasto onde o tempo não flui. Você pode se deitar e não há ninguém com quem conversar. Você não pode nem morrer aqui. Você é a própria morte. Você pode até morrer. Você terminará como um pequeno sonho e eventualmente voltará como era de qualquer maneira. O demônio celestial foi capaz de enraizar sua existência no mundo porque ele era uma luz que se espalhava, e ele poderia plantar suas echúvias lá embaixo para não ficar sozinho. Mas você é uma escuridão que não pode nem fazer isso. Você vai afundar e afundar. Sua família pode ver a luz do dia, mas não verá a escuridão. Ninguém percebe a escuridão, então você terá que observar sua família de fora do mundo deles. Por que você acha que todos aqueles deuses do outro mundo vagaram pelos universos? Por que você acha que suas existências foram continuamente apagadas fora da graça da criação? Foi porque eles estavam todos, de fora. E você também estará do lado de fora. Não, você pode até ser colocado mais longe, onde ninguém possa ver ou lembrar de você. Será solitário e mais solitário. O demonismo continuou a amaldiçoar até seu último suspiro, vomitando cartas sem parar. Você ficará sozinho, até o fim. Então, ele desapareceu. Mas Yong-woo apenas zombou, na verdade encontrando esperança nisso. A criatura provavelmente não sabia o quanto a diferença entre você e eu significava para ele. Sim, eu não sou o eu que vocês dizem. Vou ser completamente diferente. Isso significava que Yong-woo se tornaria totalmente diferente dessas criaturas. A partir daí, passou a absorver os demonismos com mais rigor e conseguiu chegar ao último deles. Você absorveu com sucesso todos os demonismos. Você se tornou um rei negro completo. Estado atual, rei negro. Yong-woo sentiu toda a escuridão e abismo ao seu redor se tornarem ligados a ele. Ele também estava agora livre dos limites do tempo e do espaço, Pneuma e Quirinale. Embora estivesse usando um avatar de Cha Yong-woo para manter seu ego, ele não precisava mais de um corpo assim. Porém, ele percebeu que sua consciência estava presa neste lugar, como se estivesse sendo bloqueado por uma concha firme. No passado,
Yon-woo conseguiu encontrar uma abertura e expressar sua consciência, mas não conseguiu mais fazer isso. Ele não tinha permissão para usar tais atalhos porque havia se tornado um rei negro completo. Claro, não foi impossível quebrar completamente a consciência de Yon-woo. Se ele se esforçasse, poderia escapar do abismo e expandir sua consciência para fora. Os demonismos provavelmente também tentaram fazer isso por tédio. Mas e depois disso? Vou acordar completamente do sonho. Acordar do sono significava que Yon-woo estaria abandonando o sonho, e os mundos e o universo desmoronariam se ele o fizesse. O demônio celestial está observando você de fora. E depois disso, ele entraria em outra briga com o demônio celestial. Yon-woo não pretendia adormecer tão inconscientemente como o Rei Negro do passado fez. O rei anterior era ineficiente, mas Yon-woo sabia como utilizar o poder que tinha. Mas o que importava tudo isso quando nenhuma das pessoas que ele queria ver estava aqui? Você realizou uma grande conquista que ninguém, desde o início dos tempos até o presente, alcançou. Agora você pode escolher entre opções. Você escolherá sua postura como Rei Negro. Você pode continuar a sonhar como o Rei Negro original fez ou pode tentar escapar do sonho. No entanto, o demônio celestial tentará fazer você dormir novamente se você escolher a última opção. Se você escolher a primeira opção, sua existência escapará da percepção do mundo e você estará fora dele. Você também pode escolher uma terceira opção separada que você mesmo cria. O que você escolherá? Yon-woo pensou que todas essas mensagens estavam sendo enviadas pelo demônio celestial, que provavelmente estava pedindo a Yon-woo para escolher a posição que ele tomaria. E infelizmente, o demônio celestial já sabia que decisão Yon-woo poderia tomar. Era o que Yon-woo queria também. Você escolheu o terceiro caminho. Você decidiu mais uma vez criar seu próprio caminho. Será um caminho perigoso cheio de obstáculos. Que a sorte esteja do seu lado. Yon-woo pensou consigo mesmo que o demônio celestial estava agindo fora do personagem com o quão mesquinho ele estava sendo. Depois de respirar fundo, ele tentou dar o próximo passo. A transcendência. Hades, Spirit Eating Sword, está começando a absorver toda a escuridão e abismo. A existência está sendo engolida. 2%, 5%. A digestão está começando. A harmonia está começando. Variáveis são criadas. A transcendência está começando. Claque, claque. Desta vez, Yon-woo tentou engolir a existência do Rei Negro em vez dos demonismos. Exuviar era romper com a queda, e transcender era ir além disso mais uma vez. Yon-woo pretendia desmontar os componentes que compunham o Rei Negro e remontá-los de acordo com seu gosto. Foi o momento em que a escuridão que esteve fixada no fundo do mundo durante eras começou a mudar pela primeira vez. A escuridão se move. A escuridão se move. No entanto, havia um problema grave com isso. O que compunha o Rei Negro era demasiado vasto. Por isso a taxa de mudança foi criticamente lenta. Poderia potencialmente exigir mais tempo do que o necessário para absorver os demonsins. Não, a luta contra os demonismos foi muito superior. Pelo menos Yon-woo não ficou entediado nessas batalhas. Mas aqui, ele estava muito sozinho. Ele precisava continuar esse processo com determinação de aço. Se sua determinação diminuísse um pouco, tudo seria reduzido a cinzas. Ele teve que continuar correndo sem descanso. O demônio celestial provavelmente encorajou Yon-woo, já que ele também passou por isso no passado. Ainda assim, eu vou fazer isso. Para voltar para sua família, Yon-woo faria isso. Crocante, triturado. O som da espada espiritual de Hades mastigando a escuridão ecoou tristemente. A taxa de mudança está diminuindo. 22, 23, 24%. Com o passar do tempo, o processo não acelerou, mas foi mais lento. Ainda assim, Yon-woo perseverou e perseverou. Esperar era sua especialidade, não era? A taxa de mudança diminui ainda mais. 35, 36, 37%. Tornou-se mais lento. A taxa de mudança diminui ainda mais. 47, 48, 49%. E ainda mais lento. A taxa de mudança não pode ser calculada. 51%. Um pouco acima da metade do caminho, o processo não continuou. Ele estava avançando extremamente devagar, mas estava essencialmente pausado. Yon-woo sentiu-se mais urgente. Embora tenha sido lento, a mudança estava avançando constantemente, então ele não ficou muito preocupado. Mas agora, até isso havia parado. Yon-woo tentou procurar a causa. Ele só poderia seguir em frente se encontrasse a seção com defeito e a consertasse. O problema era como ele iria encontrar um defeito tão pequeno nesta vasta escuridão, mas ele não tinha outro método. Você ficará sozinho, até o fim. As palavras do demonismo pesaram muito no coração de Yon-woo, mas ele cerrou os dentes. Yon-woo finalmente encontrou a causa. Mas a causa era tão insignificante que era inútil. Era tão pequeno que ele só conseguiu encontrá-lo depois de 51% da mudança ter ocorrido. A identidade de Cha Yon-woo. Este foi o único obstáculo que bloqueou a mudança do Rei Negro. Mas tudo isso seria em vão se ele tivesse que se matar para atingir seus objetivos. A razão pela qual Yon-woo tentou mudar o Rei Negro foi porque ele queria mudar, não porque queria desaparecer tão inutilmente assim. Se ele soubesse que tinha que fazer isso, teria fechado os olhos eternamente na escuridão.
Mas foi então, clank, creak, fora da escuridão, onde nada deveria chegar, ele ouviu o som de dois grandes objetos sendo interligados. Deus Ex Machina conectou com sucesso suas engrenagens com a escuridão. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.